Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o nosso convidado é o vereador do Podemos, Marcelo Dantas. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, prazer todo meu poder mostrar um pouco do nosso trabalho nesses primeiros meses de mandato. A gente já tem meio ano praticamente de mandato, né? E é a primeira vez o senhor nesse programa aqui. E eu queria começar essa nossa entrevista falando um pouquinho da fiscalização do seu mandato em relação à saúde. O senhor tem visitado muitas UPAs aqui de Jacareí. Como é que está sendo esse processo? Muito importante essa sua pergunta, meu querido, porque a gente sabe que um dos gargalos na última administração foi justamente a reclamação na saúde. E o UPA, por exemplo, o UPA Dr. Telmo, por várias vezes, mesmo não sendo vereador, eu recebi a reclamação de munícipes que chegavam a esperar 12 horas. E hoje a gente está buscando melhorias, a gente sabe que existem problemas graves, principalmente na execução do UPAs da nossa cidade, que é uma OSC, né? Uma OSC que administra tanto do Meia Lua como do Dr. Telmo, mas essa nossa fiscalização, o estar presente, isso está mostrando que eu não vim para brincar. Então a gente está buscando melhorias, está cobrando, exigindo que o nosso povo seja bem atendido. A população reclama muito de demora de atendimento, para marcar exames. A boa notícia, o problema você falou, muita demora no atendimento, muita demora para receber exame. Nós não temos ortopedista no UPA Dr. Telmo, e só para salientar esse caso, fruto dessa nossa fiscalização, dessa nossa presença e cobrança, o prefeito atendeu os nossos pedidos e eu tenho certeza que nós vamos, principalmente no UPA Dr. Telmo, a gente vai trazer melhorias. Hoje o prefeito já assinou o novo sistema de fast track, em que o paciente, ao chegar no UPA, ele será atendido por um médico e, dependendo do caso que o paciente tenha, esse próprio médico já vai receitar para aquele paciente o que ele precisa e ele já vai embora, evitando assim que ele fique muito tempo esperando a nova consulta. E quando você tem um médico, principalmente para atender os pulseiras azuis, as outras também serão atendidas com mais rapidez, porque a gente sabe que é uma unidade de pronto atendimento. E as cores, elas mostram a gravidade e o momento que aquele paciente precisa ser atendido. Então, nós sabemos que sempre vai ter vez quem for o vermelho. Se não tiver ninguém o vermelho, tiver o amarelo, precisa ser atendido também. Se não tem ninguém do amarelo, o verde e, por último, o azul. Então, a pessoa de pulseira azul, ela demora muito para ser atendida. Com esse sistema Fast Track, ela vai ser atendida com mais rapidez. Outra coisa também, exames. Hoje eu faço o exame, eu coleto o exame de um paciente, eu tenho que mandar para o laboratório, aí demoram umas 2, 3 horas para esse exame voltar. O Celso já garantiu que nós vamos ter o laboratório dentro do UPA Dr. Telmo. Então vai facilitar aí muito, principalmente a entrega desses exames. O ortopedista sempre foi uma cobrança de muito tempo de quem procura os UPAs da nossa cidade. E o Celso também já prometeu que em breve nós já vamos ter um ortopedista. Segunda-feira da semana passada eu estive no UPA e pude notar o UPA lotado de gente. E fui ver, tinha apenas 2 médicos atendendo aquela população. E eu questionei o porquê, se tinha 5 médicos, por que 2 apenas estavam atendendo? Cadê os outros 3? E eu descobri que 2 médicos tiveram que sair da unidade para atestar óbito de pacientes que morreram em casa. E um outro teve que acompanhar o paciente, uma transferência para o hospital, para a Santa Casa. Então, assim, 3 médicos que poderiam estar atendendo as pessoas foram fazer serviço externo, que precisa. Então, também já solicitei ao prefeito médico exclusivo para atender pacientes que precisam ser transferidos para a unidade hospitalar e também médicos para atestar o óbito das pessoas nas suas residências. Então o prefeito já acolheu isso aí, fruto dessas fiscalizações.
A gente tem um problema muito grave hoje na unidade do UPA do Parque Meia Lua. Inclusive, recentemente, na minha rede social, expus um problema de manutenção do prédio, de falta de pessoal para atender. E quando você tem um problema grave como esse que nós tivemos no UPA, quem paga o pato sempre é a população. Então a gente está buscando também melhorias no UPA do Parque Meia Lua. A gente sabe que não é fácil. Hoje a cidade está com uma dívida monstruosa aí, precisa honrar seus compromissos financeiros, mas também não pode deixar de lado o serviço à população. Então estamos buscando, junto com o Executivo Municipal, melhorias para melhorar o UPA do Parque Meia Lua, que é uma OSC também que administra ali o UPA Meia Lua, que infelizmente vai estar saindo agora no final do ano, está finalizando seu contrato. Então essas fiscalizações é importante. Por quê? Primeiro, mostra o nosso trabalho de fato. Nosso trabalho primeiro, que é cobrar e fiscalizar. E mostra também para a população que tem um vereador à inteira disposição. Uma outra situação também que nós estamos trazendo, inclusive já tem empresa certa e o melhor, sem custo para o município, é internet gratuita, não só nos UPAs da nossa cidade, como também nas unidades básicas de saúde de 12 horas. Nós temos 4 UBSs no município, que é no Jardim das Indústrias, no Cidade de Salvador, no Parque Santo Antônio e no Santa Cruz dos Lázaros. Então nós vamos colocar a internet gratuita, sem custo para o município, em parceria com uma empresa privada que se dispôs a oferecer esse serviço para a cidade de Jacareí. Quando o senhor sai para os bairros aqui na cidade para fazer as suas andanças, né, e recebe também as pessoas no gabinete, o senhor percebe que a principal reclamação da população é em relação à saúde mesmo? Ou, na sua visão, eles têm também reclamado de outros temas? Olha, nós temos muitas reclamações da saúde, fato. Mas também tem outras reclamações que são gritantes, e muitos, inclusive, pedem. Inclusive, nós estamos com um problema muito grande com a EDP. Por quê? A prefeitura está fazendo hoje um trabalho magnífico na cidade. A gente já pode notar que a limpeza melhorou, que a capina e conservação da cidade está boa, porém, nós não recebemos retorno da EDP quanto à poda de árvores em fiação elétrica, que é de responsabilidade dela. E a gente vê muita reclamação, né, dessas podas de árvores, porque quando tem chuva com vento forte, acaba trazendo problemas, principalmente para os moradores da nossa cidade que perdem energia. Né? E tem casos aí críticos que o comerciante chegou a passar 3, 4 dias, até mesmo as pessoas que não são comerciantes, passar 3, 4 dias sem energia, você perde inclusive o que você tem na geladeira. E a gente sente uma dificuldade nesse sentido. Troca de lâmpadas é uma reclamação que a gente recebe muito, problemas de buracos na cidade. Então essas são as maiores reclamações. Lógico, tem um problema ou outro pontual, mas esses que eu citei para você é, sem sombra de dúvida, um dos maiores que a gente tem. Ainda só para fechar o assunto da saúde, o senhor também fez um pedido sobre... O senhor questionou, na realidade, o Estado sobre a falta de insulina e morfina, que são remédios aí vitais para quem está precisando desse medicamento, né? Eu, inclusive, também fiz uma solicitação, estamos aguardando resposta junto com a minha equipe, a respeito da farmácia popular, né? Esses são os mais gritantes, mas tem outros remédios que também estão faltando. Uma das solicitações que a gente fez é que desmembrasse apenas a farmácia popular, da farmácia de alto custo, a entrega desses remédios, que colocasse nas UBSs mais próximas para as pessoas poderem receber o seu remédio. Mas, só para você ter uma ideia, a morfina, que é um remédio vital, principalmente para quem tem aquela dor insuportável. Teve um caso de uma paciente aqui de Jacareí, que ela era para, desde novembro do ano passado, estar recebendo, inclusive o Estado foi intimado judicialmente, para desde novembro estar entregando 90 ampolas mês
de morfina para essa paciente. E chegou março, ela não tem recebido nenhuma. E nós corremos atrás e fomos e conseguimos trazer a morfina. Até hoje ela está recebendo, a nossa amiga Cris. Mas insulina está faltando direto. E a gente sabe que são remédios vitais para muita gente. E cobramos, sempre estamos cobrando, mandando ofício para o governo do estado, pedindo uma atenção melhor nesse sentido, porque com saúde não se brinca. E com problemas crônicos de saúde, muito menos ainda. E a gente sabe que a falta de insulina e a falta de morfina para quem precisa é crucial. Mas lembrando, não é só isso. Tem outros remédios que também estão faltando e a gente está cobrando aí. Esse é o nosso papel. Ser o ouvido e ser a boca de muita gente que às vezes não consegue ter voz e vez. Então nós estamos aí para brigar e fazer acontecer. Vamos falar agora sobre transporte público, porque o senhor pediu 2 novas rotas de ônibus entre Jacareí e São José dos Campos. Vamos começar por esse assunto. Como é que está hoje essa situação? Nós enviamos, antes era MTU, agora é Artesp, nós enviamos um ofício para elas solicitando essas 2 novas linhas. Por quê? As 2 novas linhas que nós solicitamos, uma saía aqui da rodoviária nova, ela ia pela Geraldo Scavone, entrava ali na Avenida das Letras, volta ali pela Getúlio Vargas e pega a Via Oeste até a rodoviária nova de São José. Nós não temos nenhuma linha para atender as pessoas que trabalham, e são muitas, ali na região do Jardim, do Shopping Colinas, do Aquários, etc. E são muita gente de Jacareí que trabalha ali. E pessoas que às vezes têm que pegam um ônibus para chegar na rodoviária de Jacareí, pega o ônibus para ir para a rodoviária de São José e o outro ônibus para ir para a região que ela trabalha. Então isso vai facilitar a vida dessas pessoas. Uma outra linha que nós pedimos também é aqui pela Lucas Nogueira Garcês, essa região aí do São João, do Nova Esperança, que também, por incrível que pareça, não tem uma linha ligando Jacareí e São José, que hoje, quer queira ou quer não, é a cidade que tem maior número de funcionários de Jacareí. Só para você ter uma ideia, um dado relativo, nós temos só de veículos, são quase 50 mil veículos diários saindo todo dia de Jacareí para São José para trabalhar, fora os que pegam transporte coletivo. Então, assim, é muita gente que trabalha em São José. E a gente precisa fazer meios para trazer conforto, principalmente para essas pessoas que trabalham na cidade vizinha e precisam de ônibus para ir para lá. Agora, falando dos ônibus internos aqui, o senhor também pediu à JTU mais veículos para os moradores do Parque dos Sinos. Queria saber como é que hoje está essa situação também. O Parque dos Sinos é um bairro relativamente novo na cidade, um bairro que tem crescido muito, está vizinho ali à rodoviária nova da nossa cidade, mas ele, infelizmente, é um bairro que só tem uma entrada e uma saída. E nós precisamos trabalhar muito, inclusive no Parque dos Sinos, além de novos ônibus, que muitos moradores reclamam que tem pouco ônibus naquele bairro, nós também precisamos melhorar a entrada e saída do bairro. Inclusive, eu já solicitei um pedido de indicação ao prefeito para um novo acesso ali do Parque dos Sinos, que é saindo ali na Avenida Vereador Antônio Egídio e a Rua da Estação, ao lado da Estação do SAI. Porque aquele bairro está crescendo e os problemas têm só aumentado. E com esse novo acesso da Ademar de Barros para Davi Monteiro Lino, o trânsito tem sido cada vez mais intenso e tem atrasado muito a entrada e saída de moradores. E também a falta de ônibus coletivos para os moradores que usam transporte coletivo, que reclamam a demora e a necessidade urgente, devido ao crescimento do bairro, de ter essas novas linhas. Por isso foi feita essa solicitação. O ano que vem, a gente vai ter a licitação do transporte público aqui em Jacareí 2026. Na sua visão, o que seria mais importante para fazer essa cobrança de melhorias aqui para o transporte público? O transporte público ele tem sido também uma vertente de muita reclamação. Nós sabemos que a JTU está há muito tempo. Sabemos também que é uma empresa que nasceu para servir Jacareí. E é uma oportunidade, 2026, de modernizar esse transporte coletivo da nossa cidade.
São José hoje, ela tem, se eu não me engano, 3 linhas que abrange a cidade, se não me falha a memória. Jacareí só tem uma. E Jacareí está crescendo muito. Jacareí hoje é a cidade do Vale, em dados percentuais, que mais cresceu. Em dados populacionais, nós passamos em números a cidade de Taubaté no último recenseamento. Isso porque Taubaté tem o dobro de população de Jacareí. Então, nós precisamos falar sobre esse transporte coletivo, essas mudanças. E essa empresa ou empresas, que seria bom que tivéssemos outras empresas que venham, elas possam, de fato, trazer modernidade para o transporte público da cidade de Jacareí. Ou, se continuar a empresa que está, que ela melhore muito o transporte coletivo da nossa cidade, porque o nosso povo merece e precisa. Muito se fala na ocupação dos cobradores de ônibus também, se ficam ou se vão sair, a qualidade interna dos ônibus também, com alguns com Wi-Fi de graça, outros não. Na sua visão, essa modernidade também precisa acompanhar quando vier a licitação, né? Com certeza, com certeza. Hoje, se você tem atrativos no transporte coletivo, você não tem que temer a concorrência. E hoje as pessoas até migram para outro sistema de transporte justamente para ter o quê? Para ter conforto. Hoje todo mundo quer conforto, né? Correria, e você falou a questão do Wi-Fi, do ar-condicionado, tudo isso vai trazer benefícios e vai fazer com que o nosso povo deixe um pouco o transporte particular e use o transporte coletivo, que é tão importante, mas precisa ser modernizado. Ainda quase nesse mesmo assunto, o senhor também fez um pedido sobre a implantação de sistema público de patinetes elétricos compartilhados. Acho que é um sistema que tem em São José também, né? São José já existe, ajuda muito na mobilidade, e é um sistema totalmente seguro e que precisa aqui para Jacareí. Eu moro num bairro chamado Vila Branca. Eu posso dizer que hoje é o bairro que mais cresce em Jacareí. Há uma previsão de ter um outro crescimento na nossa cidade, ali na região do Pagador de Andrade, mas hoje é a região que mais cresce em Jacareí, é o Vila Branca. Se você olhar na Avenida das Letras, você vai ver vários prédios em construção. Vários prédios entregaram esse ano, mas tem outros em construção. Outros que vão surgir. E as distâncias, apesar de ser uma cidade grande, as distâncias entre bairros não é tão longas. E o patinete, ele vai ajudar nessa movimentação, nessa mobilidade. Então, uma das maneiras da gente olhar para o futuro, como São José já olhou e trouxe a patinete, é a gente trazer essa patinete para Jacareí. Pô, mas Jacareí não tem espaço. Nós temos que parar de diminuir a nossa capacidade, porque nós temos espaço sim. E Jacareí vai ditar o rumo do crescimento do Vale Paraíba. Isso eu não tenho dúvida, principalmente com esse novo plano gestor que nós aprovamos recente aqui nessa casa. Vamos falar agora sobre a aprovação do plano diretor, que foi também há uns meses atrás, que foi um plano que demorou muito para ser aprovado, teve idas e vindas com o jurídico, também encerrando algumas atividades, depois voltando. Como é que o senhor vê essa importância da aprovação agora do plano diretor para o crescimento de Jacareí que o senhor citou aí? Nós tínhamos uma empresa que vinha para Jacareí de outlet. Essa empresa ela ia trazer 5.000 empregos diretos. A Renner ia trazer um centro de distribuição que ia oferecer 1.500 empregos diretos. Fora outras empresas que queriam vir para Jacareí. Por quê? Porque Jacareí hoje é cortada por 3 rodovias. Rodovia Dom Pedro, Carvalho Pinto e Dutra. Nós estamos próximos aos maiores centros comerciais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, a falta desse plano diretor espantava e não dava segurança jurídica, principalmente para o empresário que queria investir na cidade. Então, hoje, o plano diretor ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para o empresário que quer investir no lugar seguro, no lugar em que ele possa fazer um escoamento melhor da sua produção, que Jacareí é o lugar. Nós temos hoje o metro quadrado muito mais barato do que muitas cidades por aí. Então,
esse plano diretor, ela veio naquele conceito de crescimento da nossa cidade. Era o que faltava para Jacareí crescer. E Jacareí agora está dando um passo no futuro, tanto é que uma das minhas últimas palavras em defender esse plano diretor, bem-vindo futuro à cidade de Jacareí, porque realmente o futuro está chegando e o que faltava, que era o plano diretor, nós demos as respostas e aprovamos aqui de forma quase que unânime aqui nessa casa. Então, o futuro realmente chegou e a gente sonha e vê esse futuro que estava tão distante por não ter esse plano diretor. Como eu falei, essas empresas que poderiam hoje estar trazendo emprego e renda para a cidade e não trouxeram por falta dele. Agora nós vamos correr atrás e trazer essas empresas para investir na nossa cidade. Vamos falar agora sobre um outro assunto, que é a Feira Livre. O senhor fez também pedidos para que voltasse a Feira Livre no Pátio dos Trilhos. Isso. E também a implantação de uma feira no bairro residencial Santa Paula. Como é que está hoje essa situação? Olha, a Feira Livre é importante que as pessoas saibam. Eu gosto muito e defendo muito os trabalhadores de feira. Né? Tivemos duas situações nesse mandato que eu interferi junto aos feirantes. Porque, primeiro, o respeito. Eles acordam cedo, eles montam sua barraca cedo para oferecer produtos de qualidade para as pessoas que vão na Feira Livre. Tentaram, inclusive, mexer com os feirantes ali no São João. Eu fui contra, fiz reunião aqui nessa casa, movimentei o executivo e, graças a Deus, ninguém mexeu com ele. O ano passado, eu recebia muita reclamação, porque uma coisa que eu gosto de apoiar é o pequeno da nossa cidade. Acho que a economia criativa ela precisa ter um apoio. E eu via muita reclamação. Poxa, a feira do Pátio dos Trilhos, que teve em 2023, não teve nenhum dia no 2024, fazia as coisas, parece que não dava intenção. E foi desde o primeiro dia que eu entrei, comecei a brigar para que essa feira livre, essa feira do Pátio dos Trilhos, voltasse. Hoje nós temos no segundo sábado do mês essa feira, que ajuda muito ao investidor, pequeno investidor da cidade de Jacareí. Tenho certeza que muitos artesãos da nossa cidade estão contentes com a volta dessa feira. Nós voltamos também agora com a Feira Mix, que acontece toda terça-feira, ali na Davi Monteiro Lino, dentro do Auto Shop. E uma feira livre noturna lá no Santa Paula. Por quê? O Santa Paula é um bairro muito discriminado na cidade de Jacareí, como Vila Branca também é. Porque as pessoas pensavam que o morador do Santa Paula e do Vila Branca, ele era morador de São José. Ele vinha aqui dormir em Jacareí, mas ele não era morador de Jacareí. E nós mostramos que é morador de Jacareí. O IPTU do Santa Paula e do Vila Branca, e do Viva, e dos outros bairros ali vizinhos ricos que eles falam, do Mirante e do Vale, ele vai para Jacareí. Então, o morador de Santa Paula precisa também ter uma feira. E a melhor opção é uma feira noturna. Por quê? Infelizmente, muitos trabalham em outros lugares. E se colocar a feira livre durante o dia, eles não vão. Então, nós estamos brigando junto com a Secretaria de Desenvolvimento, que também está apoiando nosso trabalho. Em breve, nós vamos ter essa feira noturna ali no Santa Paula. O senhor faz parte da Procuradoria da Pessoa com Deficiência, é o procurador especial, inclusive. Eu sou, inclusive, deficiente. Como é que foi essa criação da Procuradoria e fazer parte dessa Procuradoria para o senhor especialmente? Para mim foi uma alegria muito grande, né? Aqui nós temos 2 vereadores com deficiências comprovadas. Né? Um é o nosso presidente, que inclusive é do meu partido, o Paulinho do Esporte, e o outro sou eu. Eu tenho, desde os meus 10 anos, a perda total do olho esquerdo. Eu uso uma prótese ocular. Para mim foi uma oportunidade muito grande da gente poder trabalhar junto a um público que, entre aspas, é tão marginalizado. A gente sabe que existe cota nas empresas para as pessoas deficientes, porém, muitas empresas não cumprem essa cota. E tem muita gente que trabalha bem, que precisa de uma oportunidade por conta de uma deficiência, não consegue. Então, é uma oportunidade de trabalhar para um público que eu também faço parte, eu também sou PCD, e a gente poder buscar espaços aqui na cidade de Jacareí. Isso, para mim, não tem preço. Hoje, a Procuradoria tem eu como Procurador-Geral, o Paulinho e o Jean Araújo nessa Procuradoria.
E a gente espera avanços nesse sentido, principalmente para a pessoa com deficiência na cidade de Jacareí. O intuito, o objetivo da Procuradoria é fazer assim, reuniões com ONGs especializadas? ONGs, empresas, e buscar colocar no mercado do trabalho, em especial, aquelas pessoas que têm deficiência, mas que podem contribuir muito para as empresas. Vamos falar agora de um outro momento importante que teve no plenário da Câmara, que foi a entrega do título de cidadania para o padre Marcos Aurélio, que foi um projeto da sua autoria. Queria que o senhor falasse um pouco por que o senhor escolheu o padre para receber esse título e como é que foi a emoção do senhor na cerimônia. Eu, não sei se você sabe, eu estudei para ser padre 4 anos, né? Eu sou muito ligado à Igreja Católica, apesar de que não uso a igreja para pedir voto, que eu acho que a igreja vai para rezar. Mas eu tenho uma amizade muito grande com o padre Marcos. Ele é um padre que a sua mãe já morava aqui no Jardim da Granja, em São José dos Campos, e ele despertou o desejo de vir aqui para a nossa diocese. E ele veio, inclusive foi trabalhar como padre cooperador na paróquia São Benedito, ali no Alto da Ponte, em São José dos Campos. E aí surgiu a oportunidade do padre Eduardo, aqui da Matriz, ser transferido, que ele estava no Jardim das Indústrias, e o Dom César convidou o padre Marcos para ser vigário do padre Eduardo aqui na Matriz. O padre Marcos chegou, conquistou com seu jeito, conquistou os fiéis aqui da Igreja Matriz, e aí 2 anos depois transferiu ele para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que inclusive é a paróquia onde eu resido, né, que é ali do Jardim das Indústrias, Vila Branca, etc. E foi ali que eu conheci o padre Marcos. Ele faz um trabalho muito bom de acolhimento, de um padre que vive o evangelho em si, e logo depois ele recebeu a incumbência de ser o pároco aqui da paróquia São João, uma paróquia tradicional. Então é uma pessoa que, por onde passou, sempre levou aquele espírito de fraternidade, de humildade, e ele gosta de Jacareí. Ele veio sem querer para Jacareí e acabou ficando e amando Jacareí. E sinto muito orgulho em ter oferecido para ele a oportunidade de ser um cidadão. Ele que é um historiador, inclusive gosta muito de falar da história de Jacareí, agora já jacariense, né? Porque quando você se torna cidadão jacariense, você se torna jacariense. E ele tem muito orgulho de falar das riquezas, que nós somos ricos em valores e história aqui da cidade de Jacareí. Para a gente finalizar essa nossa conversa, no comecinho do programa eu falei que era a primeira vez do senhor aqui no espaço parlamentar, já está praticamente com meio ano de mandato também. Como é que o senhor está sentindo esse primeiro momento da vereança? Era o que o senhor estava esperando mesmo quando o senhor entrou aqui na Câmara? Como é que está essa... Olha, eu me sinto feliz, posso dizer preparado, porque eu faço o que eu gosto, né? A política, na verdade, ela é a arte de fazer o bem. E quando você tem a vocação para a política, você tem que fazer o bem. Porque se você usa a política para se dar bem, você está no caminho errado. Então eu estou feliz com o mandato que estou exercendo. Por quê? Porque esse mandato ele está sendo usado para as pessoas. Marcelo está feliz porque pessoas estão sendo abraçadas junto a esse mandato. E eu sou uma pessoa muito próxima do povo, seja nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e as pessoas veem essa proximidade e me procuram através de problemas pequenos, grandes ou médios ou grandes. E a gente está conseguindo resolver esses problemas. Eu não sou vereador para ajudar o Marcelo, mas sim para ajudar o povo. Então, sei da responsabilidade, mas volto a dizer a você, sinto muito feliz em estar aqui, porque eu sempre tive o sonho de ser vereador. Não tinha coragem de sair candidato a vereador, nunca fui candidato, mas tive a coragem, disse sim, fui para a rua, coloquei meu nome pela primeira vez, sem ter o recurso que esperava, mas eu tinha a voz que o povo queria ouvir. E com essa voz foi eleito vereador. Então hoje é uma realização de um sonho, que desde pequeno eu tinha vontade de ser. E aqui como vereador estou realizando, fazendo bem
e ajudando a todos que me procuram. Tá certo, quero agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado por ter dado essa entrevista. É um prazer, sempre que precisar, estou pronto para vir aqui. Obrigado pela sua participação. O Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.